A graça e a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, quando falamos sobre restauração, nós vemos diversas coisas acontecendo no âmbito do processo. O processo de deserto é um processo doloroso, é triste, e nós sabemos o que acontece conosco. Mas o que está acontecendo com o cônjuge do outro lado? E isso é uma coisa muito séria que devemos levar em consideração. Irmãos, não se trata somente de mim e de você. Não se trata de nós e dos nossos cônjuges. Não se trata somente da questão emotiva do relacionamento. Quando Deus diz que ele odeia o divórcio, quando ele diz que ele não quer uma coisa dessa, que ele não permite, que ele não autoriza, por mais que algumas pessoas dizem que Deus dá livramento, que Deus permite, em alguns casos Deus aceita o divórcio, que é tudo balela, certo? Porque quando Deus diz que odeia algo, Deus não vai querer que ninguém faça, nem vai aconselhar, nem causar esse mesmo motivo de impedimento na vida das pessoas. Se Deus diz, eu odeio o divórcio, mas em alguns casos Deus quer que a pessoa divorcie, ele vai contra a palavra dele, contra o querer dele. Mas existe uma consequência maior para quem pratica o divórcio, para quem anda nesse caminho, certo? E isso falando especificamente do divórcio. O divórcio é um pecado, o adultério continuado é um pecado. Quem vive em adultério continuado vive uma vida de pecado. A Bíblia diz, né, em Mateus, em Marcos, em Lucas, em Malaquias, que Deus diz o seguinte: deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, os dois serão uma só carne, portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. E em Mateus, o Senhor Jesus diz: se o homem deixar sua mulher por qualquer motivo, a não ser por fornicação, nós já falamos sobre isso, que termo é esse em que ele se aplica, e casar com outra mulher, ele estará cometendo adultério, e a mulher repudiada, rejeitada, abandonada, casando também, comete adultério. E então nós vemos que Deus diz, né, através de Paulo, em 1 Coríntios 7,39 e em Romanos 7,2, que a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. E, consequentemente, o marido está ligado à mulher enquanto ele vive. Então, aquela pessoa que pratica o divórcio, ele está correndo o risco de morrer, pois Deus diz que quando, né, os dois se unem, só Deus separa. E separa através da morte. Então, quando nós declaramos querer o divórcio, nós estamos trazendo a morte sobre nossas vidas. E quando divorciamos e se envolvemos com outra pessoa, nos envolvemos com outra pessoa, nós estamos em pecado contínuo de adultério. E em Romanos, capítulo 6, versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Vou repetir. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, aquele que vive na prática do pecado, ele vai ter como salário a morte. E nós ficamos muitas vezes ociosos, querendo entender o que acontece com nossos cônjuges do outro lado. Eu já falei algumas vezes, mas essa madrugada, né, como nós íamos fazer a live das 3 da manhã, eu acabei não dormindo, né? Terminamos uma aula que nós damos aí no nosso grupo e eu acabei fazendo pesquisas para um material que eu estou levantando acerca de casamento, divórcio, essas coisas, e fiquei a madrugada toda acordado até a hora da live. E eu levantei alguns pontos importantes que já é algo que eu sei, que a Bíblia fala, né, que a ciência corrobora, mas eu acabei fazendo anotações que eu queria trazer para vocês hoje, pois veio muito forte ao meu coração falar sobre isso. O porquê devemos orar por nossos cônjuges. O porquê devemos clamar e buscar pela vida deles. Primeiro, somos uma só carne. Então, o que eles fazem nos afetam, assim como o que fazemos afeta a eles. Mas tem um princípio do amor que nós devemos exercer sobre a vida deles, amando e cobrindo eles espiritualmente para que eles sejam alcançados por Deus e tenha o dom de Cristo Jesus na vida deles, que é a vida eterna, que é a vida e, consequentemente, a vida eterna. E eles se livrem do peso do pecado que gera a morte. Pois no momento eles estão debaixo dessa condenação, porque estão na prática do pecado e isso está gerando a morte na vida deles. Nós já falamos sobre isso, né? Sobre o que acontece do outro lado, e muitas vezes falamos o seguinte: eles passam por diversas coisas.
Apesar de muitas vezes um caso específico de um irmão, uma irmã diz, eu não vejo acontecer isso no meu cônjuge, o fato de você não ver não quer dizer que não está acontecendo. Porque nós somos movidos pelo que vemos. Mas nós devemos de agir desse jeito e ter fé. O que é fé? Fé é a firme convicção das coisas que se esperam, mas não se veem. Ou seja, é a certeza de algo que vai vir, porque Deus prometeu, mas não vemos isso. Isso é fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Porque como podemos se aproximar de Deus e dizer que cremos, mas nosso coração não está voltado a isso? Nossa fé é só de boca. Então nós devemos entender isso. E baseado nisso, eu quero dizer que seus cônjuges, nossos cônjuges sofrem. E eles estão morrendo física e espiritualmente. Espiritualmente já entraram nessa fase de morte quando abraçaram o pecado. Ah, mas meu cônjuge está na igreja, meu marido está na igreja com a OM, minha esposa está na igreja com o OH, né, com um homem estranho, com um amante, namorado, seja o que for. O fato de estar na igreja não quer dizer que tem vida não, meu irmão. Tem muito crente dentro da igreja morto. Eu estive na igreja por 20 anos morto. Então, nós não podemos achar que o fato de estar na igreja, eles têm vida. Vocês devem parar de colocar impedimentos no agir de Deus na vida de vocês. De criar circunstâncias para a vida de vocês. De atrapalharem a vida de vocês com a falta de fé, causando impedimento para o que vocês devem alcançar. Vocês têm o hábito, muitas vezes, né? Nós temos o hábito, perdoe, não é vocês. Nós temos o hábito, muitas vezes, de dificultar as coisas e criar circunstâncias, barreiras para o agir de Deus em nossas vidas, quando nada pode impedir o agir de Deus. Irmãos, cerca de 42% dos casos de suicídio estão ligados a relacionamento, a fim de casamento e coisa e tal. 42%. Certo? A cada 100 suicídios, 42 suicídios é ligado a casamento, a relacionamento, ao fim de um relacionamento. Um levantamento realizado pelo CDC, né, que é o Centro de Controle de Doenças do governo americano, mostrou que 42% dos casos de suicídio estão ligados a relacionamento. Anualmente morrem, em média, 700 mil pessoas no mundo, certo? Por suicídio. Dessas 700 mil, 244 mil estão ligadas a divórcio, ao fim de um relacionamento. Homens e mulheres que não suportam esse processo e acabam cometendo suicídio. Entre 2010 e 2019, foram 112.230 mortes por suicídio no Brasil. Olha só, em 9 anos morreram 112.230 pessoas por suicídio. Sendo que dessas, 47.136 foram pessoas que cometeram suicídio por causa de divórcio e de relacionamento que chegou ao fim. É uma taxa muito, muito, muito grande. E vem crescendo cada vez mais, certo? Inclusive, alguns cientistas que participaram desse estudo, entre outros, dizem que o divórcio é uma coisa tão nociva, tão prejudicial, que geram tantos problemas de saúde psicológicos, físicos e psicossomáticos que devem ser combatidos e deveria ter uma campanha própria contra o divórcio, a favor da família, para evitar essas coisas. E nós sabemos que muitas vezes isso não é levado em consideração pelo viés ideológico e pelo mundo do jeito que está, certo? Irmãos, olha só, dentro dessa pesquisa que eu fiz, certo? Que eu tenho estudado, foi-se levantado que pessoas que contraíram divórcio, certo? Eles estão mais propensas ao câncer, estão mais propensas ao diabetes, estão mais propensas à depressão e problemas cardíacos. Interessante que eu fiz um levantamentozinho também, certo? Olha só, divorciados são mais propensos a sofrer ataques cardíacos do que pessoas que permanecem casadas. Segundo uma pesquisa da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, uma análise
que foi feita uma análise em 15.827 pessoas, mostrou que mulheres são mais afetadas. E esse risco não foi alterado mesmo depois que elas casaram novamente. Ou seja, a mulher se separou e por conta disso, né, agravou-se o problema de saúde dela, cardíaco, diabetes, depressão e outras coisas. E mesmo mulheres que casaram novamente, a situação dela não melhorou. Não houve, né, uma alteração, né? A alteração foi quase insignificante. Então, essas pessoas continuaram com esse problema de saúde, mesmo casando depois. Então, entendemos que não é uma questão só por causa da questão sentimental, mas por conta da ruptura do casamento em si. E isso falamos, né, do primeiro casamento, certo? Olha só, maior taxa de demência em divorciados. Um estudo da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, acompanhou 15 mil indivíduos de 2000 a 2014 e media a cada 2 anos as funções cognitivas dos indivíduos acima de 50 anos. Foi dividida em 4 características: viúvos, divorciados, nunca casaram ou pessoas que moram junto, estão casadas, permanecem, né? E a maior taxa de indivíduos que sofreram com problemas, né, de demência foi entre divorciados. Olha só, as pessoas que são viúvas, né, a taxa de demência foi muito baixa, né, natural. A pessoa que se mantém num relacionamento foi quase extinta e a pessoa que nunca casou também. Mas a pessoa que se divorciou, ele tem uma taxa de demência altíssima. Aí você vê demência, diabetes, problemas cardíacos, câncer, certo? Suicídio, todas essas coisas assolam a vida das pessoas divorciadas. Por quê? Por que isso? Porque, como diz em Romanos, o salário do pecado é a morte. Quando uma pessoa opta pelo divórcio, ele traz sobre si o espírito da morte. Ele morre espiritualmente e ele caminha para a morte física. Irmãos, isso é estudo científico. Não é coisa da minha cabeça, como diz aquele meme, né? É fonte, vozes da minha cabeça. São estudos científicos que dizem isso. E isso faz com que a gente fique mais assim preocupado. Porque quando falamos de divórcio, as pessoas só levam em consideração a falta do fim do relacionamento, a questão do fim do relacionamento. Como se todo o problema fosse um amor que se acabou entre homem e mulher, mas não consegue entender as consequências decorrentes do fim do relacionamento, do casamento. Ah, mas casou de novo, tá feliz? Não, tá feliz não. Tá adquirindo problemas de diabetes, tá adquirindo problemas de demência, tá adquirindo problema do coração, câncer, depressão. Muitos, depois de casado com uma nova vida, não conseguem esquecer seus cônjuges e acabam cometendo suicídio. Então eu falo aqui sempre que seus cônjuges lembram de você, que eles estão sofrendo, eles estão ganhando peso excessivo ou perdendo peso, eles olham, você olha para eles, eles têm um olhar abatido, o semblante decaído, muitos não conseguem dormir, muitos precisam de medicamento para dormir, adquirem problema de pele, certo? Depressão crônica, terror noturno, síndrome do pânico, todas essas coisas acompanham quem decide e opta pelo divórcio. E muitas vezes, irmãos, acontece o seguinte. Falo por mim. A pessoa que saiu do casamento, foi abandonada, repudiada, muitas vezes ele passa até uma certa dificuldade financeira, de solidão. Muitas vezes ele dorme no chão frio, não tem o que comer, mas ele tem uma certa felicidade. E você tenta entender o porquê daquilo. A pessoa está sofrendo, mas tem uma certa felicidade. Aí você percebe que a certa felicidade dele é Cristo Jesus na vida dele. Que não é uma certa felicidade, é a felicidade real. Pois é um fruto do Espírito. O amor, a paz. E ele ama aquela pessoa que abandonou ele e ora por ela. O que parece uma contradição. Está sofrendo e continua clamando por ela, enquanto a pessoa que abandonou muitas vezes está em casa, está vivendo, está com dinheiro em festas, mas sofrendo problemas psicológicos, problema para dormir, chorando, angustiado. Por quê? Porque, irmão, está sendo assolado pela cobrança do pecado, pela morte gerada pelo pecado, pela opressão espiritual.
E quando nós entendemos isso, nós saímos do deserto no sentido de sofrimento e continuamos nossa jornada buscando a Deus e clamando por nossos cônjuges para que eles saiam desse sofrimento e sejam resgatados. E isso é uma postura de amor que nós devemos ter. Só que muitas vezes ficamos tão apegados ao sofrimento, chorando, reclamando, murmurando, reclamando, né, agonizando uma dor, porque nossos cônjuges estão felizes, estão namorando, estão farrando, sem entender que eles estão morrendo, estão sendo cobrados fisicamente e espiritualmente, e a qualquer momento pode morrer e ir ao inferno por causa disso. E nós devemos ser o fator gerador de vida na vida deles, através das nossas orações e intercessões. Porque como a palavra fala, né, em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus. Então, se Cristo gerou vida em nós, e nós somos uma carne com eles, nós podemos gerar vida neles através de nossas orações, porque através das orações, das intercessões, do clamor, da nossa santificação, da nossa obediência, Deus alcança nossos cônjuges. Por isso Deus quer que a gente interceda, porque Deus não quer que essas pessoas morram. A palavra do Senhor diz em Ezequiel que ele não se alegra com a morte do ímpio, mas que ele venha se converter e ser salvo. Por isso é que Deus enviou Cristo, para que nós possamos ser salvos por meio de Cristo Jesus. E essa salvação está ao nosso alcance e ao alcance de nossos cônjuges. Mas, irmãos, por mais que eles não queiram, porque estão contaminados pela paixão, pelo erro e pelo engano, nós devemos buscar em Cristo, certo? O alcance para a vida deles, através de nossas intercessões. Então, o seu cônjuge, sim, sofre consequências e pensa em você. Agora, nós vemos certos comentários, tipo, meu marido já está 10 anos, 13 anos com OM e está feliz. Por quê? Porque durante um tempo você não buscou, você não entendia esse conceito, você não entendia, não tinha essas informações, esse acervo de informações, e você não orava da forma certa, não buscava. Por isso ele passou tanto tempo lá. Mas se você tiver a oportunidade de conversar com ele, ter uma conversa franca, sincera, ele sendo honesto com você, ele vai dizer que ele não está feliz, que ele tem problemas. E, irmãos, pasmem. Eu escuto muitos relatos de homens que conversam com suas esposas, mesmo estando lá no pecado, e dizem, eu não estou feliz, eu estou sofrendo, eu estou com problemas financeiros, eu estou com problema de saúde, eu estou com depressão, eu choro, eu vivo uma agonia em vida. Mas continua no pecado, pois ele está cativo, ele está preso, aprisionado pelo pecado. E isso, irmãos, é um cativeiro espiritual que nós devemos combater, nós devemos orar. O que eu acho interessante é que alguns pastores dizem, ore, peça um milagre a Deus, faça uma campanha, um voto, e Deus vai te dar uma casa, te dar um carro, abençoar tuas finanças, Deus vai salvar teu filho, Deus vai fazer um milagre, curar o câncer, Deus vai mudar o sistema econômico do país, vai fazer tudo. Aí quando diz, meu marido, não. Nesse caso, Deus não faz porque Deus obedece e deixa. Quer dizer que Deus não respeita a vontade de um filho e liberta ele. Deus não respeita a vontade de um presidente da república e muda ele. Deus não respeita o sistema econômico do mundo e faz com que aconteça o milagre. Deus não respeita as questões, né, financeiras e gera um milagre para que você tenha um dinheiro que você não trabalhou para ter. Deus, né, manipula a sorte para que você consiga um carro, consiga uma casa, mas Deus não tem condição de mudar o coração duro de um homem, de uma mulher. É contraditório, né? Sabe por que é contraditório? Porque os homens não querem crer, porque quando se fala em poder, dinheiro e sexo, eles têm medo de tocar, porque eles preferem viver naquele mundinho deles, do pecado, e não falar sobre o pecado. Irmãos, nós não devemos criticar nem maltratar o pecador, mas nós devemos combater o pecado. Nós não devemos chicotear o divorciado, mas devemos falar contra o divórcio. São coisas distintas. Deus não quer que a gente se cale. Então, se você for criticar o divorciado e machucar aquela pessoa, está errado. Mas se você aprovar o divórcio, você está errado. Se você vai criticar o adúltero e machucar ele, está errado. Mas se você apoia o adultério, você está errado. Ou seja, desça o cacete no adultério, desça o cacete no divórcio. Mas ame o adúltero e o divorciado para que eles venham herdar a salvação por meio do seu exemplo. Então eu queria falar sobre isso para vocês entenderem como a morte alcança nossos cônjuges através do pecado.
para que possamos entender isso e entender a gravidade disso e nos aprofundar, lutar cada vez mais para o nosso cônjuge, porque no momento, minha amada irmã, meu amado irmão, teu marido e tua esposa está morrendo, sendo tragado pelo diabo. O pecado está consumindo suas forças e levando ele à morte espiritual e carnal, natural, física. E isso é uma realidade, como eu estou mostrando para vocês, dados científicos. Então, que possamos lutar contra isso. E, irmãos, através dessas mesmas coisas, da cobrança do pecado, Deus convence os homens e as mulheres a voltarem para seus lares. Porque Deus transforma toda maldição em bênção. Amém? Então, irmãos, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos conceda o desejo do coração, para que você possa ser pleno em Cristo Jesus. Amém.